Pão de sal é um veneno e acaba com seu emagrecimento. Você já ouviu isso? Será que isso é verdade? Vamos lá, eu sou Ivana Salles, sou nutricionista e terapeuta e ensino mulheres a equilibrar suas emoções, emagrecer e não voltar a engordar nunca mais. Então, olá, sua maravilhosa, seja muito bem-vinda ao nosso Entre as Panelas, esse lugar que vocês encontram a força adicional para permanecerem firmes na dieta, porque aqui desistir não é uma opção. Vamos aguardar o Instagram, notificá-las que estamos ao vivo pra gente começar. Vamos lá, né? Nessa emenda de feriado. Vamos aguardando vocês chegarem pra gente conversar. Seja bem-vinda, Ana. Aliás, sabe uma coisa que eu nunca perguntei pra vocês? De onde vocês são? A gente faz live toda quarta, toda sexta e eu não sei de onde vocês são. Me falem aqui, né? De onde vocês estão falando? Eu sou de Juiz de Fora, Minas. Mas, né, assim, eu não nasci em Juiz de Fora, eu fui criada em Juiz de Fora. Então eu falo que eu sou mineira de coração. E vamos lá então, né? Enquanto vocês aí vão chegando, quem já chegou, compartilha essa live, clica nesse aviãozinho aqui, compartilha a live com 3 amigas que também estão precisando dessa força adicional e precisam estar aqui com a gente também, né? Vamos lá então, gente. Pão! Pão é um veneno? Me falem aqui, vocês já ouviram isso? Pão é um veneno e acaba com o seu emagrecimento. A gente já ouviu isso muitas vezes, né? A gente escuta muitas coisas aqui pela internet e normalmente o que acontece? Você escuta isso, você se assusta e a tendência é tomar como verdade. Você acredita nisso. E aí, me fala aqui, quantas vezes você já desanimou do seu processo de emagrecimento ou até de começar a dieta porque não queria abrir mão do pãozinho? E aí você gerou uma crença a partir dessas coisas que a gente vê por aí, né? Você gerou uma crença de que se você não abrir mão do pão, você não vai conseguir emagrecer. Será que é isso mesmo? Será que eu não consigo emagrecer se eu não conseguir abrir mão do pãozinho do café da manhã, abrir mão do pãozinho no lanche da tarde? Gente, isso é terrorismo nutricional puro, purinho, purinho, purinho. Vou falar de novo, é terrorismo nutricional. E quando a gente fala de alimentação, todo mundo tem muita dúvida. E a gente não tá falando aqui de matemática, de engenharia, de física, de cálculo. Então, a gente entende que se eu não tô falando de cálculo, não é algo que é absoluto. Essa ciência, ela evolui, ela vai descobrindo outras coisas ao longo do caminho. E muitas vezes as informações que a gente tem hoje e a gente toma como verdades não são verdades. São apenas resultados de estudos. Então, quando a gente está falando ali, a ciência ela vai investigando algumas teorias. E um modelo de estudo pode comprovar essa teoria e dizer que ela, nesse caso específico, ela é verdadeira. Em outro modelo de estudo, ela pode se opor. Então, primeiro, muito cuidado, tá? Quando a gente está falando de alimentação. Muito cuidado quando vocês escutam que algum alimento específico, alguma comida de verdade específica faz mal para a saúde de todo mundo. Já acende o radar de vocês que tem algo errado nisso aqui. Né? Quando a gente olha para o colesterol do ovo, por exemplo, né? Até bem pouco tempo atrás o ovo era um vilão. De repente ele virou mocinho. Então quando a gente olha para o colesterol, hoje a gente sabe que a maior parte do colesterol nosso do corpo, ele é produzido pelo próprio corpo. Não vem da alimentação. Então, durante muito tempo, se afirmou o quê? Que o ovo era um grande vilão, que ninguém devia comer ovo, que, enfim, a gema tinha muito colesterol e que esse colesterol aumentava o colesterol do sangue. E a gente ficou fugindo de ovo durante muito, muito tempo. Quem que lembra dessa época? Né? Acontece que isso caiu por terra quando descobriu-se que a maior parte do colesterol no sangue era produzido pelo próprio corpo e não vinha da alimentação. Então, né, agora, obviamente, né, vamos lá. Existem algumas pessoas, né, uma exceção de pessoas que têm uma absorção maior de colesterol da dieta. O intestino absorve maior quantidade de colesterol. Para essas pessoas específicas, moderar a quantidade de consumo de ovo diário pode ser benéfico para abaixar o colesterol. Vocês percebem a diferença entre uma coisa e outra?
É muito diferente. Então a gente não pode tomar exceção como regra para dar uma orientação alimentar e tirar ovo de todo mundo. Não pode, porque a gente vai estar restringindo sem necessidade. A gente vai estar tirando nutrientes sem necessidade. A gente vai estar privando as pessoas da normalidade alimentar sem necessidade. E isso a gente chama de terrorismo nutricional. E a gente vê isso muito aqui pela internet, né? E com pão não é diferente. Vamos voltar pro pãozinho então. Pão engorda, gente? Claro que não. Pão não engorda. É possível fazer uma dieta de emagrecimento continuando a comer o seu pão? Sim, totalmente possível. Faz mal comer pão? Talvez. Talvez. Né? E aqui a gente entra num ponto crucial. A gente vai falar sobre glúten, porque vocês precisam entender o que acontece. A gente conhecer liberta a gente de cair nesses engodos que a gente vê por aí. Né? Então eu não quero que vocês tenham dúvida com relação a isso. Eu vou explicar tudo direitinho, de maneira bem simples para vocês hoje, porque eu não quero ninguém aqui com dúvida. Ninguém aqui com dúvida, achando que para emagrecer tem que cortar pão. Tá? Não é assim que funciona. Mas a gente precisa compreender o que é o glúten. Pra gente entender de onde vem essa informação de que o pão faz mal, tá? E aí, vamos lá, gente. O glúten, ele é uma proteína, ou seja, é uma fonte de nutriente. Né? O glúten é uma proteína que está presente aonde? Na farinha de trigo, no centeio, na cevada. Pra gente aqui, o que a gente mais consome, que é mais assim comum e presente na nossa vida é a farinha de trigo. Então, quando eu falo de glúten, eu não tô falando só de pão, eu tô falando de tudo que leva à farinha de trigo, tá bem? Então, gente, vamos lá. Essa proteína, glúten, ela é uma proteína que espacialmente, né, imagina a forma dela, espacialmente ela é uma proteína toda enovelada. Imagina um novelo de lã mesmo e aquela lã solta, um bolinho de lã na sua mão. É mais ou menos a imagem que é o glúten. Então, quando você come o pão, o que vai acontecer? O seu trato gastrointestinal, ele vai digerir essa proteína, porque é isso que o nosso trato gastrointestinal faz. Ele digere as coisas que a gente come, para que isso vire nutriente para a construção do teu corpo, do meu, tá? Então, ele pega esse novelo de lã, né, essa lã toda emboladinha ali, e ele pica essa lã em pedacinhos muito pequenininhos, nos menores pedacinhos possíveis, para que esses pedacinhos bem pequenininhos, que a gente chama de aminoácidos, eles sejam absorvidos pelo intestino e entrem na sua corrente sanguínea. E aí, esses aminoácidos, esses micro pedacinhos de lã vão fazer o quê? Vão construir o teu corpo. Seu corpo vai usar isso como substrato para fazer pele, fazer músculo, fazer hormônio, parede celular, enfim, né? Vai construir e vai renovar seu corpo. Só que o glúten é essa lã toda embolada, lembra? Imagina você em casa com uma lã, né, na sua mão. É mais fácil cortar esses pedacinhos pequenininhos se a lã estiver esticada ou se ela estiver embolada, cheia de nozinho. O que é mais fácil? Né? Qual das duas situações vai te dar mais trabalho e vai demorar mais para você conseguir os micro pedacinhos? A lã esticada ou a lã embolada? É claro que é a lã embolada, né? A lã cheia de nozinho ali, toda enovelada. Então, isso acontece dentro de você também. Porque o glúten, ele não é essa proteína linear. Ela é essa proteína emboladinha. Então, vai demorar mais para ser digerido. Vai demandar mais eficiência do seu corpo para fazer a digestão. Mais tempo de exposição às enzimas. Para conseguir picar esse glúten todo e o seu corpo conseguir absorver. Né? As enzimas são o quê? São a tesoura. As enzimas, elas são a tesoura que vão picando o glúten, tá certo? Então, o glúten é uma proteína que está presente na farinha de trigo, no pão, que tem difícil digestão. Até aqui vocês estão comigo, certo?
né? Existe algum problema nisso? A princípio, não existe problema nenhum, tá? A princípio, seu trato gastrointestinal, ele tá preparado para digerir essas moléculas difíceis. Mesmo que não consiga digerir perfeitamente a todo momento, o seu trato gastrointestinal, ele vai absorver só esses pedacinhos menores, os aminoácidos. E ele vai eliminar tudo que não for digerido da maneira adequada. Sabe aquele pedaço que ficou mais inteiro, que tá com um pouco mais de nó? O intestino, ele não absorve isso, ele manda embora, vai embora pelas fezes. Então, esses pedaços maiores, mesmo que o intestino, que o trato gastrointestinal não consiga fazer uma digestão perfeita, ele vai eliminar, tá certo? Então, o corpo, ele vai só usar esses micro pedacinhos, os aminoácidos, para poder fazer construção. O corpo só faz construção a partir do zero, tá? Ele pega cada pedacinho por pedacinho e usa esses pedacinhos para fazer coisas novas dentro de você, de acordo com a necessidade, tá? Então, ele começa a tecer os tecidos do teu corpo, pegando pedacinho por pedacinho. Ele não pega nada que já está emendado, não, tá? Então, esse pedaço emendado ali, que esporadicamente vai ficar sem digestão, o intestino elimina pelas fezes e não tem problema nenhum. Então, a princípio, consumir glúten não tem problema nenhum, tá? Então, aqui tá tudo bem com o seu corpo, tá tudo bem com o consumo do pão, da massa, do bolo, né? De tudo aquilo que tem glúten. Aonde que começa o problema? Aqui é que vocês precisam ficar atentas. Porque a grande maioria de vocês não tem problema nenhum com o glúten especificamente. Isso não é a causa. O problema com o glúten vem de uma consequência. É uma consequência, na verdade, disso aqui que eu vou falar agora com vocês. Tá? A causa, para a maior parte das pessoas, não é o consumo do pão, não é o consumo do glúten, da farinha de trigo em si, mas justamente o mau funcionamento do trato gastrointestinal, da digestão e da absorção de nutrientes. Aqui eu quero que vocês prestem atenção, porque aqui é algo que realmente é capaz de transformar a vida de vocês em vários aspectos. O cuidado com o trato gastrointestinal de vocês. Então, hoje é muito mais fácil, muito mais, gente, você ter um trato gastrointestinal doente do que efetivamente você ter um problema específico com o glúten. Às vezes a gente escuta, mas o glúten de hoje é diferente do glúten de antigamente, a gente tem muito mais, a farinha de trigo tem muito mais glúten do que tinha antigamente. Tudo isso é verdade, tá? Só que o seu problema, a chance do seu problema ser no trato gastrointestinal e não no glúten especificamente é muito maior, tá? Então, existem muitas coisas que impactam no funcionamento do nosso trato gastrointestinal. E eu vou citar para vocês aqui algumas delas, para vocês entenderem como que é muito mais fácil a gente ter um problema com a digestão e a absorção do que propriamente com o glúten, tá? Vamos lá. Falta de mastigação, consumo de açúcar industrializado, consumo de refrigerante, bebida alcoólica, estresse, falta de sono, uso de medicamento anti-inflamatório, antibiótico, cigarro, poluição ambiental, má digestão, excesso de peso, tudo isso que eu falei, são coisas que são muito frequentes, não são? E em algumas delas a gente não tem nem muito controle, por exemplo, poluição ambiente. Não tem muito controle sobre isso, tá? Mas assim, vejam que são muitos os fatores que vão impactar no funcionamento do nosso trato gastrointestinal. Então, a exposição a esses fatores leva a uma alteração da nossa microbiota intestinal, da nossa flora intestinal, do tipo de bactéria que a gente está alimentando e que tem ali dentro do nosso intestino. Muitas toxinas são geradas e acaba gerando um processo inflamatório ali dentro do intestino mesmo. Esse processo inflamatório, a exposição a essas toxinas, eles destroem o que a gente chama de junções celulares. O que são as junções celulares? Porque, assim, aqui vocês têm um problema. A gente tem um problema grande. Porque as junções celulares, elas são como se fosse uma
uma colinha que tem entre as células que fazem com que esse intestino ele seja íntegro, intacto, que ele consiga realmente assim selecionar o que vai entrar para a corrente sanguínea e o que vai ser eliminado. Então vamos lá, a gente tem um problema grande por quê? Porque não, assim, o problema não é só com glúten, é com qualquer tipo de proteína mal digerida que vai chegar nesse intestino, tá? Eu vou explicar para vocês. Imagina só que a parede do intestino, ela é um castelo. Esse castelo, ele tem os muros muito altos. Ele é uma fortaleza. E ele é muito bem protegido. Tem algumas entradas nesse castelo. E essas entradas, elas são protegidas por um guarda, por um soldado que fica ali e diz o que entra para dentro do castelo, ou seja, o que entra para dentro do seu corpo e o que não vai entrar, o que vai ser eliminado, jogado para fora, tá? Só entra quem o soldado deixa. Só entra quem ele deixa. A isso a gente chama de permeabilidade seletiva, ou seja, o soldado seleciona quem entra. A entrada não é liberada para qualquer um. É como se tivesse que ter o nome da porta. Só entra quem tem o nome na porta, tá? Então, o que acontece nesse estado de disbiose, de alteração de flora bacteriana intestinal, de inflamação? Os soldados são abatidos. Os guardas do castelo, da fortaleza, eles são abatidos e a porta fica aberta. Olha só. Sem ninguém ali na porta dizendo quem pode entrar e quem não pode entrar, o que acontece? O castelo é invadido. Entra um monte de arruaceiro que não era para entrar. E aí começa a fazer uma bagunça dentro de você. Então você come o glúten, esse glúten não é digerido da maneira adequada. Ao invés, né, desses pedaços maiores aí, mal digeridos, serem eliminados, o que acontece? Sem o guarda na porta, eles entram. Eles entram no castelo e você começa a ter um monte de sintoma, que a gente chama de sintoma inespecífico, porque não tem a ver com sintoma gastrointestinal. Não tem a ver com azia, queimação, distensão abdominal, constipação, diarreia, não tem a ver com nada disso. Olha só, essas moléculas mal digeridas, elas entram dentro de você, fazem uma arruaça. E aí você começa a ter um monte de sintoma de inflamação subclínica. Você começa a ter cansaço, inchaço, dor articular, dor de cabeça, irritação, depressão, ansiedade. Tudo isso vindo de um intestino que tá sem guarda, que não tá conseguindo selecionar o que entra e o que sai. O que entra e o que vai ser eliminado. As coisas vão piorando. Quando a gente não cuida, as coisas vão piorando. Isso vai virando o quê? Deixa de ser só sintoma para virar doença autoimune. Então a gente tem lúpus, a gente tem tireoidite de Hashimoto, a gente tem dermatite atópica, artrite reumatoide, uma série de doenças que quando você vai olhar a causa, qual que é a causa? Um intestino doente. Um trato gastrointestinal que não está funcionando direito. A causa é o glúten? Não, não é. É o seu pãozinho do café da manhã? Não, não é. Definitivamente não é. A causa é esse intestino sem guarda, hiperpermeável, que não está conseguindo selecionar o que entra e o que vai ser eliminado. Precisa tirar o pão? Talvez no começo sim, para dar uma folga para o intestino, para você conseguir tratar tanto o processo de digestão quanto a flora bacteriana e essa hiperpermeabilidade. A gente precisa colocar soldado de novo na porta. Precisa ter um ambiente favorável à presença desses soldados. Tá? Vocês estão entendendo? Vocês estão junto comigo? Porque isso aqui é muito importante, gente. Muito importante. Tá? Agora, como que isso vai ser feito? Como que a gente vai fazer essa restauração? Aqui varia muito. E nem sempre a gente precisa excluir o glúten. Nem sempre a gente precisa excluir o pãozinho de vocês. Na verdade, a maior parte dos casos, a gente precisa só diminuir a exposição. A gente não precisa tirar,
Não precisa ser radical e tirar. Muitas vezes a gente só diminuindo a exposição, né? Ao invés de comer todo dia, a gente espaça o consumo de glúten, de farinha de trigo. A gente espaça, vai comer uma vez na semana ou 2 vezes na semana, tá? Dentro de uma dieta variada, com comida de verdade, rica em nutriente anti-inflamatório, que vai ajudar na restauração desse intestino, vai restaurar o processo de digestão. Em muitos casos, é isso que a gente precisa fazer, né? Deu para entender, gente, que o pão não é um vilão, né? Para a grande maioria das pessoas, o ponto que precisa ser olhado e cuidado é o trato gastrointestinal. Adianta tirar glúten e não cuidar da restauração desse trato gastrointestinal? Não adianta. Não adianta. Tá? Então, é para isso que você tem que olhar, tá? E eu falei muito sobre isso com as minhas alunas no Cuide-se nessa última turma. Então, para emagrecer, gente, para de terrorismo nutricional. Precisa tirar o pão? Não. Você precisa de déficit calórico. Então não precisa tirar o pão, desde que você mantenha o déficit calórico. O pão pode sim fazer parte. Pode sim fazer parte. Muitas vezes é um componente importante. Porque vocês gostam de pão. É um lugar de conforto para vocês comer o pão de manhã. Então muitas vezes o pão, ele é justamente assim, um elemento, um alimento que precisa estar ali para vocês, né, no plano alimentar de sucesso de vocês, para que vocês consigam manter essa dieta pelo tempo necessário, para que vocês alcancem o resultado. Então é um lugar de conforto. A gente fala muito sobre isso na nutrição. Comfort foods são aquelas comidas que trazem um quentinho no nosso coração, né? Então você ter ali, né, dentro do seu plano alimentar de sucesso, elementos, né, alimentos que você se sinta confortável, que te deem um lugar de tranquilidade para seguir esse plano alimentar, faz toda a diferença. Então, gente, se você gostou desse vídeo, compartilha com as amigas, curta, comenta, deixa seu comentário aqui para mim, para eu saber que você passou por aqui, e eu vou adorar ler, vou adorar saber como que tá sendo esse processo de estar aqui comigo no Entre as Panelas, tá certo? Por hoje é isso, bora sapatear, porque camarão que dorme a onda leva. Um beijo grande, fiquem com Deus e ao trabalho!